Hoje popularmente conhecida como Santa, Maria Bueno foi durante toda a sua vida uma mulher anônima na sociedade curitibana. Seu nome ganhou os jornais somente a partir da tragédia de seu assassinato, isso ainda na década de 1890. Foi por meio de histórias misteriosas sobre os eventos que aconteciam no local de sua morte que a fama começou. E a cada dia que passava, surgiam mais narrativas sobre supostos milagres. Em pouco tempo, os devotos se multiplicaram e a jovem, que era desconhecida, tornou-se símbolo de fé e admiração na capital paranaense. Mas antes da gente continuar, eu vou pedir para você se inscrever em nosso canal e ativar as notificações. Assim, todos os meses você fica por dentro das novidades sobre o nosso passado. E aí, quer saber mais sobre a história da Santa de Curitiba? Fique com a gente e sejam bem-vindos ao Paraná Histórica. Maria Bueno, conhecida popularmente como a Santa de Curitiba, foi encontrada morta em 19 de janeiro de 1893 na antiga Rua Campos Gerais, onde fica a atual Rua Vicente Machado. A tragédia aconteceu especificamente entre as ruas Visconde de Nácar e Visconde do Rio Branco. Nós temos poucas informações confirmadas sobre a sua vida, pois a única documentação que sobreviveu, para além das notícias de jornais, é o seu atestado de óbito. A partir dele sabemos que Maria Bueno tinha cerca de 30 anos quando foi morta. Ela era parda, de filiação desconhecida e foi enterrada em cova rasa, a pedido da polícia. Além disso, o motivo de sua morte foi hemorragia, causada por um ferimento no pescoço. De acordo com os jornais do período, Maria Bueno teria sido degolada, quase decapitada, e pela autópsia realizada no Hospital da Caridade, hoje Santa Casa, sabe-se também que ela lutou pela vida, porque as suas mãos apresentavam profundos cortes de navalha. Nessa mesma reportagem, o jornal Diário do Comércio ainda trouxe uma informação de que a jovem seria uma, abre aspas, mulher de vida alegre, mas inofensiva criatura, fecha aspas. Ou seja, indicando que Maria Bueno provavelmente ganhava a vida por meio da prostituição. Não se sabe se isso era verdade, afinal, de acordo com as pesquisas feitas pela historiadora Vera Irene Jurkiewicz, em sua tese de doutorado, nenhum impresso da época se encarregou de investigar detalhes sobre a mulher assassinada. Foi apenas em 1948 que Sebastião Isidoro Pereira traria à tona mais informações. Segundo o autor, Maria Bueno teria nascido em Morretes no ano de 1864. Seu pai, Pedro Bueno, era de origem humilde e desapareceu ao lutar na Guerra do Paraguai. Assim, ela e sua mãe, a dona Júlia, teriam se mudado para a Capela de Tamanduá, vilarejo próximo à cidade de Campo Largo. Após pouco tempo por lá, a sua mãe faleceu e, com cerca de 6 anos de idade, Maria Bueno acabou sob os cuidados de uma irmã mais velha. Mas isso mudou quando essa irmã, ao perder um filho pouco após o nascimento, passou a ter sucessivos acessos de loucura. Devido à situação, em 1880, Maria Bueno, agora com 16 anos, foi enviada ao convento das Irmãs Marcelinas em Curitiba, onde permaneceu por cerca de 8 anos, quando as religiosas se mudaram para o Rio de Janeiro. Sem amparo, Maria Bueno decidiu permanecer em Curitiba e se empregou como doméstica. De acordo com essa visão de Isidoro Pereira,
Maria Bueno era linda e, após sair do convento, passou a ser muito assediada. Foi assim que um de seus admiradores, tomado de paixão, teria lhe tirado a vida durante um ataque de ciúmes. Voltando às notícias do período, sabe-se que dias após a sua morte, o chefe da polícia indiciou como responsável pelo crime o anspeçada do 8º Regimento de Cavalaria, Inácio José Diniz. Anspeçada era o termo usado para se referir ao antigo nível entre soldado e cabo na hierarquia militar. Segundo o jornal A República, Diniz estava, entre aspas, amaziado com Maria Bueno e queria se casar com ela, mas na noite do assassinato, o militar que deveria estar de guarda fugiu do quartel após a meia-noite e retornou ao seu posto somente às 4 horas da manhã. Além disso, para confirmar a acusação, pouco tempo depois do crime, os recrutas faxineiros do 8º Regimento de Cavalaria encontraram no poço do local um punhal enrolado em uma peça de farda, que, pelo que tudo indicava, era do militar. Mesmo com grandes indícios de que Diniz teria assassinado Maria Bueno, a defensoria alegou que outra pessoa poderia ser responsável e estaria tentando incriminar o militar. Afinal, não havia testemunhas. Assim, indo a julgamento, 11 dos 12 jurados votaram pela absolvição do réu. Sem unanimidade e por se tratar de um homicídio, a promotoria pública apelou na sentença e o réu permaneceu detido na cadeia pública, no Largo do Mercado, atual Praça Generoso Marques, à espera de novo julgamento. Todas essas informações foram obtidas em matérias veiculadas na época e, infelizmente, a documentação de seu processo criminal está desaparecida desde a década de 1970. Diante disso, a partir desse momento, o que se sabe sobre o desfecho da vida de Diniz vem do romance publicado por Sebastião Pereira e, de acordo com sua obra, poucos meses após o julgamento, Curitiba foi invadida pela Revolução Federalista e Gumercindo Saraiva, líder maragato, teria mandado libertar os presos da cidade. Diniz, expulso do exército, fugiu da prisão e se juntou aos revolucionários, tornando-se soldado dos federalistas. Em uma de suas patrulhas pela capital paranaense, no entanto, teria matado um comerciante na região do Atuba para roubar a sua mula e seus arreios. Dias depois, um familiar da vítima identificou a mula e denunciou a situação para Gumercindo Saraiva, que costumava punir severamente seus homens. Assim, a vida de Diniz chegaria ao fim, que, por ironia, teria tido o mesmo destino de Maria Bueno, quando acabou degolado pelos maragatos. Conforme apresentou a historiadora Clarissa Grassi, realmente ocorreram mortes como forma de punição entre os maragatos na capital paranaense, mas o nome de Diniz não consta entre os enterrados, por essa razão, no cemitério municipal São Francisco de Paula. Independente do fim de seu suposto algoz, após o assassinato de Maria Bueno, seja por curiosidade ou por outros motivos, muitas pessoas começaram a peregrinar até o local de sua morte. E não demorou para surgir histórias de que ali as velas não se apagavam, que as chamas eram diferentes e até mesmo rosas teriam brotado a partir de sua poça de sangue. Em volta desse mistério, inicia-se a sua devoção, primeiramente por pessoas que, assim como ela, viviam às margens da sociedade, mas após um tempo, também por indivíduos de diferentes classes sociais. O seu túmulo, que nesse momento ainda ficava nos fundos do cemitério São Francisco de Paula, começou a ser muito frequentado e decorado com flores, velas
e presentes em supostos milagres realizados. Com cada vez mais devotos entre a população curitibana, foi criada, ainda em meados do século XX, a Irmandade de Maria Bueno, grupo que, em 1960, construiu um novo túmulo para a milagreira, que nesse período teve os seus restos mortais transladados para a parte central deste mesmo cemitério. O seu jazigo é o mesmo dos dias de hoje e continua sendo o mais visitado de Curitiba, recebendo inúmeros presentes e mensagens, agradecendo pelas graças alcançadas. Até mesmo pessoas de outras regiões do Brasil frequentam o local. Embora a Igreja Católica nunca tenha reconhecido Maria Bueno como santa, a sua devoção se espalhou por gerações e o seu túmulo se tornou um local de peregrinação, de fé e de milagres, sendo frequentado por milhares de fiéis até os dias de hoje. O que começou com a morte de uma jovem esquecida acabou gerando uma devoção que atravessa o tempo. E assim, a figura de Maria Bueno, a milagreira, permanece viva nos corações de muitos de seus devotos. Espero que tenham gostado de saber mais sobre o passado de nosso estado. Você já sabe, a gente se vê no próximo episódio. Claro, a história em tudo que vemos. Um abraço e até lá!